Nesse vídeo eu vou continuar mostrando como migrar um projeto JavaScript para TypeScript. A gente vai aproveitar muito dos conceitos mostrados em vídeos passados dessa série, dessa playlist de TypeScript aqui no canal, e também vai servir para eu apresentar coisas novas, principalmente sobre manipulação de DOM e requisição para API. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então vamos tipar agora a função createRequest. Quando essa função é invocada, ela recebe por parâmetro uma string, que a gente pode ver aqui nas linhas 17 e 18. E essa string ou é post ou é delete. Então eu vou dizer aqui no parâmetro method que ele é uma string. Ou para ganhar o benefício do autocomplete, como eu só preciso do post e do delete, eu posso criar um type methods que vai ser um union type post ou delete e posso usar o tipo methods aqui no parâmetro methods. E agora, se eu vier aqui em uma dessas funções e fizer Ctrl espaço, ele me dá o autocomplete. E além disso, ele reclama se eu passar qualquer outra coisa que não seja post ou delete. Então isso aqui é bacana para deixar o compilador te ajudar a preencher as informações. Aqui são só 2 métodos HTTP, mas se eu tivesse 10 métodos, na hora de usar eu não preciso ir lá na declaração e olhar os métodos disponíveis que eu tenho para poder usar. Eu posso só contar com o compilador me dando autocomplete. Vamos tipar então o último parâmetro desse arquivo, que é o data, aqui na linha 10. Só que para descobrir o objeto que data está recebendo, eu vou precisar investigar em outro arquivo. Isso porque a função createRequest é uma curried function. Eu não sei como traduzir curry, mas eu vou escrever aqui. Curry. Inclusive, se você pesquisar por esse termo aqui no canal, você vai encontrar vídeos sobre. Currying é uma técnica em que, ao invés de passar vários argumentos de uma só vez para uma função, a função recebe só um único argumento e retorna uma outra função que recebe o próximo argumento. Isso traz o benefício da reutilização para a função. No caso da createRequest, quando ela é invocada aqui nas linhas 18 e 19 e 20, aqui na linha 19, a constPost recebeu essa função que a createRequest retorna e a constDel recebeu essa função que a invocação da createRequest retorna. Obviamente, cada instância da função retornada pela createRequest tem um método HTTP diferente, ou é o método post ou é o método delete. Mas já que as funções post e del recebem esse data aqui como argumento, eu vou precisar investigar no outro arquivo, no main.ts, onde essas funções post e del estão sendo usadas, quais valores estão sendo passados para o parâmetro data. Então vou aqui no main.ts, vou pesquisar primeiro pela del. Aqui a del está recebendo como segundo argumento um objeto com uma propriedade plate que tem a placa do carro como valor. Ou seja, ela está recebendo isso aqui, propriedade plate ABC123, por exemplo. Então só para facilitar a visualização desses valores, eu vou mover esse comentário aqui para cima da createRequest. E vamos então investigar o que o segundo argumento da post está recebendo. Ela recebe esse objeto da constData. Então vou copiar isso aqui para o outro arquivo também, só para facilitar a visualização. Ou seja, o método delete está usando um objeto com a placa para identificar pela placa qual carro deve ser deletado. Já o método post usa um objeto com as informações do carro a ser inserido na tabela. Então, para tipar esse objeto data, seriam dois tipos diferentes. Um para o método post e um para o método delete. Eu vou mostrar primeiro uma primeira forma de tipar isso aqui e depois vou mostrar uma outra forma e por que essa outra forma é mais interessante. E vai ser uma oportunidade para eu mostrar um conceito que eu mostrei como usar em vídeos passados aqui na série, mas dessa vez eu vou aprofundar mais e vou mostrar como criar. Então, uma primeira forma de tipar seria essa aqui, ó. Eu vou criar um type que eu vou chamar de data delete, que é uma placa que é
uma string. E vou criar um outro type que eu vou chamar type dataPost, que é esse objeto, e todas as propriedades desse objeto são string. E aí aqui embaixo eu posso criar um union type data que diz que o tipo ou é dataDelete ou é dataPost. E aí eu posso tipar o parâmetro data com esse union type data. Então dá para tipar dessa forma. Ou dá também para tipar criando um único objeto data, deixando as propriedades opcionais e só a propriedade plate obrigatória. Dá para fazer isso também. Então seria isso aqui, um type data. Vou fazer um comentário aqui só para a gente visualizar. Um type data em que só a plate é obrigatória e o restante das propriedades são opcionais. Nessa opção aqui do comentário, onde só a plate é passada como obrigatória, qual que é o problema de tipar dessa forma? O problema é que lá na API eu espero que image, brand model, year e color sejam passados quando eu fizer um request do tipo post. Então isso não fica claro aqui nessa forma de tipar. Então essa organização dos tipos aqui é uma tentativa de separar mais, mas isso não necessariamente é tão melhor que o outro jeito do comentário que eu apaguei, porque esses dois tipos têm um plate, então não vai ter como o TypeScript saber exatamente quem está mandando qual. Se mandar só o plate, ele não vai obrigar a colocar os outros valores, porque ele não sabe se você está mandando só o plate ou está mandando todo o resto. Então não tem como o TypeScript saber e, querendo ou não, isso aqui não ajuda muito. Qual que seria uma opção interessante nesse caso aqui? A gente pode usar generics, porque um tipo genérico é como se fosse uma variável ou um parâmetro aqui nesse caso. Com generics eu consigo dizer, quando eu fizer um post, eu quero que você aceite o tipo dataPost. Se eu não passar o dataPost exatamente como ele é, tem que dar um erro. E se eu passar o delete, o dataDelete precisa ser passado. Se não for passado, eu quero que ele dê um erro. Então, como que a gente faz isso? Eu vou apagar dataDelete, dataPost e data, porque esses tipos não vão vir daqui desses types. Quando a gente fala de generics, é importante entender que um tipo genérico é como se fosse um tipo que é passado por argumento na invocação da função e é recebido por parâmetro na declaração da função. Se ele é um tipo que é recebido por parâmetro na declaração da função, eu preciso declarar esse parâmetro aqui na criação da função. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou dizer que esse parâmetro data vai receber t. Então agora data vai ser do tipo t. O nome do tipo não precisa ser T, pode ser qualquer nome. Eu vou nomear como T porque isso é uma convenção quando se usa generics, T de type. Agora, de onde vai vir esse tipo T? Porque aqui eu só estou dizendo que data é do tipo T, mas de onde que vem esse tipo? Esse tipo T vai ser um tipo que é recebido por parâmetro na declaração da função. Então eu preciso declarar esse parâmetro aqui na criação da função. Isso é feito passando na frente da função o genérico t. Então aqui é como se t fosse um parâmetro. Esse parâmetro genérico t vai receber lá na invocação dessa função ou o delete data ou o post data e vai passar aqui para o parâmetro data. Então com isso eu estou dizendo que o tipo desse parâmetro data é um genérico que só vai vir na hora que a função for invocada. Isso significa que aqui na criação da função, o TypeScript ainda não sabe exatamente qual tipo vai ser recebido aqui no T, porque o T realmente é como se fosse um parâmetro. Ele só sabe que quando eu executar essa função, eu vou passar um tipo para o T. Então essa é a primeira parte, é declarar o tipo genérico que o parâmetro data vai receber. Agora eu preciso de fato passar tipo aqui para esse genérico, para o TypeScript saber o que de fato eu estou esperando. E isso vai ser feito na invocação das funções del e post. Vamos começar com a del então, que é mais simples. Await
del. Se eu checar a inferência do tipo da del, observa que ele já inferiu o tipo que o tipo T lá na declaração da função vai receber. Esse sinal de menor e maior com um objeto dentro, esse objeto que tem a propriedade plate recebendo n, é o tipo que o genérico T vai receber. Por que ele conseguiu inferir isso? Porque o segundo argumento dessa invocação da função é um objeto com uma propriedade plate. E aqui na linha 10, na declaração dessa função, eu disse para o TypeScript que o tipo que for passado para o parâmetro data é o tipo que vai ser passado para o genérico T. Só que, como a gente viu aqui na inferência da del, embora o TypeScript tenha entendido que o tipo recebido lá no T vai ser esse objeto com a propriedade plate, ele está inferindo que a propriedade plate é um n. E a mesma coisa vai acontecer aqui na invocação da post. Ele já infere que o tipo que o T vai receber é esse objeto com uma propriedade image, que é n, brand model, que é n, e assim por diante. Tá tudo como n porque eu ainda não tipei a invocação das funções del e post, mas ele já entendeu que o data, no caso da post, é um objeto que tem essas propriedades image, brand model e etc, e que o data, no caso da del, é um objeto que tem a propriedade plate. Então ele já entendeu quais são os tipos dessas funções. Isso significa que se eu tipar alguma coisa fora do que ele já inferiu, ou seja, se eu quiser passar algum tipo inesperado para o genérico T, ele já vai reclamar. Não tem propriedade ABC no tipo que essa função espera. Porque o que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou dizendo que aquele genérico T lá na declaração da função vai receber um objeto com uma propriedade ABC que é um number. Inclusive eu pus um aqui, né? É number. Beleza? Então é isso que eu estou dizendo aqui e é por isso que ele está reclamando, porque ele já entendeu que o data que está sendo recebido aqui no segundo argumento é um objeto que tem outras propriedades e não tem ABC. Então vou remover esse genérico aqui, que foi só para demonstrar. E vamos lá na del primeiro, await del, porque ela é menor e daqui a pouco eu volto na invocação da post. Ele está inferindo que a propriedade plate é n. Como que eu digo para ele que é uma string? Nesse caso, eu vou passar o tipo explicitamente aqui na invocação da del. Então plate é igual string. E é basicamente isso para ele entender que quando a del for invocada, aquele tipo T lá na declaração da função deve receber um objeto com a placa. Se você não quiser passar o tipo inline diretamente, como eu fiz aqui, você pode criar um type e só passar o type para o genérico. Por exemplo, delete body. Vou criar o type delete body, que vai ser esse objeto propriedade plate que é string. Aqui eu estou chamando de delete body porque a placa é passada como corpo, body, do request do método delete. Já na invocação da post, deixa eu achar a invocação da post, await. Aqui na invocação da post, ele está inferindo que essas propriedades do carro são n. Então, para não deixar isso acontecer, eu posso fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse objeto data, vou passar um type car. E vou criar aqui em cima o type car, que é basicamente essas propriedades aqui, que são string. Então, vou colocar string aqui. E aí agora, se eu vier na inferência aqui da post, ele já inferiu que o genérico de data é car. Então aqui eu não preciso passar o genérico explicitamente, a não ser mais por uma questão de organização e padronização, já que lá na invocação da del, por exemplo, eu deixei explícito. Então eu vou passar aqui para deixar explícito, mas não é necessário. Nesse caso, como ele já inferiu, tanto faz passar ou não passar. Então, quando que é interessante usar generics? Quando você precisa de uma função que pode ter mais de um tipo, ou o parâmetro pode ter mais de um tipo, mas ainda assim você não quer usar o n, porque você quer garantir que aquele tipo seja inferido pelo TypeScript. Um outro caso para usar generics, e nesse caso numa função embutida da linguagem, é o que a gente já viu em vídeos passados sobre tipagem de elementos do DOM, que nas linhas 5 e 6 eu tenho Query Selector. Um está selecionando um form e o outro seleciona uma table. Ambos inferem
que o query selector vai retornar um element. Então, para passar o que de fato é cada elemento aqui, eu vou ter um HTML form element aqui nesse query selector do form e vou ter um HTML table element. E aí, se eu checar a inferência dessas consts, ele diz que pode ser o elemento especificado num generic ou null. Então, eu preciso fazer type guard para quando esse elemento for possivelmente null. Ou seria possível também usar um escape hatch com ponto de exclamação para dizer para o TypeScript que eu tenho certeza que esse elemento vai ser do tipo que eu anotei. É aquilo que a gente já viu em vídeos passados. E aí, aqui eu estou dizendo que nunca vai ser null. Mas, sabendo que pode acontecer de a aplicação não ter de fato form, por qualquer motivo, e um erro de runtime acontecer. Ou até mesmo se eu escrever o seletor errado aqui do elemento. Vou mudar para from, e se eu olhar agora aqui no DevTools, isso causa um erro de runtime. Porque eu disse para o TypeScript que eu tenho certeza que o form estava selecionado e, na verdade, o query selector retornou null, porque não existe elemento com aquele seletor que eu passei. E aí, o add event listener foi executado nesse form e, na verdade, esse form é null. Então, é por isso que é importante, vou remover os escape hatches daqui, é por isso que é importante, sempre que possível, evitar escape hatch e fazer tratamento com type guard. Então, se o form não existir ou o table não existir, pode ser feito no type guard. Então, observa que aqui na linha em que o add event listener está encadeado no form, o TypeScript está avisando que pode ser null. Eu posso, por exemplo, passar um optional chaining aqui. Isso vai impedir que o listener seja executado se form for null. Ou, ao invés disso, eu poderia ter um if que verifica o form e faz alguma outra coisa, lança um erro, exibe um alert, etc. Dependendo do que faz sentido no contexto do negócio. E é por isso que é importante ter teste de qualquer forma, para garantir que tudo funciona. Tem também o table. É o mesmo caso do form. Pode ser um elemento table ou pode ser null. Para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer para garantir que não vai dar erro de runtime é usar optional chaining. Mas claro, em uma aplicação em produção, você passaria mais tempo implementando o que vai ser exibido na tela para o usuário, por exemplo, caso o elemento seja null. Aí você vai exibir que algum problema aconteceu na aplicação e o que o usuário deve fazer. Novamente, isso depende do contexto do negócio. Se o que faz sentido no contexto do negócio é exibir na tela um WhatsApp para entrar em contato com o suporte, é isso que vai ser exibido. Se for enviar um log para o Sentry, é isso que vai ser feito. Então, se eu der um F12 aqui na const table, ele me mostra todas as ocorrências dessa const no código. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo que é table, ponto, que o TypeScript está reclamando que pode ser null, e vou encadear um optional chaining. Então, eu encadeei o optional chaining em todas as ocorrências possíveis de null aqui da const table, beleza? Próximo passo, então, é o event dessa função que, obviamente, tem n implícito. Essa parte de tipar eventos é um pouco complexo, porque tem algumas coisas que a gente precisa fazer que vocês vão ver daqui a pouco. Como que eu tipo um evento? Ao invés de começar tipando as abstrações, no caso essa função getFormElement é uma abstração, vamos começar tipando pela chamada do evento mesmo. Então aqui embaixo tem esse addEventListener. E como que eu sei o tipo de um evento? Olha só, como o form aqui está tipado como HTML form element, quando eu passo uma função inline, como essa aqui, como argumento, se eu inferir o parâmetro e, ele já me diz que isso aqui é um evento do tipo submit, é um evento de envio do form. Então beleza, tudo certo até aqui, ele está reclamando de nada, ele tem o prevent default na linha 54, mas se eu pressionar F12 nele, eu vejo que aqui embaixo, na linha 79, antes do final da função, ele diz que e pode ser null. Por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, é possível eu atribuir um evento e remover o elemento da tela depois que o evento foi atrelado ao elemento. Um exemplo disso é aqui na própria tabela na tela. Eu vou cadastrar um carro na tabela, ele tem essa URL, vai ser um Tesla Model 3, com esses dados aqui. Então eu tenho uma linha na tabela e essa linha tem um botão de excluir a linha. Quando essa linha da tabela foi criada, um evento de clique foi adicionado nesse botão. Ou seja, esse botão de remover o carro tem um evento atrelado a ele, que é o evento de clique. Quando o clique nesse botão acontece,
a linha da tabela é excluída. Então, o elemento que contém o evento foi removido da tela. Isso significa que se o elemento não está na tela e existe a tentativa de executar um método nesse elemento que não está mais na tela, eu vou ter um erro de runtime, porque aquele elemento é null, ele não está mais no DOM. É basicamente isso que o TypeScript está fazendo aqui. Ele está me dizendo que e.target pode ser null. Então não é seguro eu executar o método reset no e.target. Então eu posso usar o optional chaining aqui no e.target. Só que ele diz aqui no reset que essa propriedade reset não existe no tipo event_target. Ou seja, ele não está entendendo que e.target é um form. E como que eu resolvo isso? Eu vou usar um escape hatch. Não é o que eu gostaria de fazer, mas é uma situação em que o TypeScript não está sabendo tipar isso aqui, não está me ajudando, então essa seria a solução nesse caso. Então eu posso até remover o optional chaining porque eu vou validar o event. Então aqui no topo da função eu vou fazer o seguinte, const target recebe e.target as HTML form element. Isso aqui não é legal fazer, porque eu estou forçando. As significa como. Aqui eu estou dizendo para o TypeScript, eu tenho certeza que o e.target é um elemento form. Nesse caso aqui, eu sei que o target é um form element porque eu estou dentro de uma função que é callback de um evento de um form. E para ele não reclamar lá embaixo que o target pode ser null, eu vou fazer um type guard. Então, if not target, vou só dar um return aqui. Então, se disparou o evento sem ter o form na tela, não continua. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que depois do if, o target sempre vai funcionar e sempre vai ser um HTML form element. E agora, aqui embaixo, na linha 84, eu vou usar o target ao invés do e.target. E aí ele para de reclamar, porque target é um form, então ele tem um reset. O próximo aviso é esse aqui. Não conseguiu encontrar image na hora de executar o método focus. Essa variável image existia nesse código e agora não existe mais. Então aqui o TypeScript está ajudando a pegar um bug. Se eu olhar aqui na linha 62, a image na verdade é uma propriedade desse objeto data. Só que se eu fizer data.image lá embaixo, vai retornar uma string, que é a URL da imagem. E não faz sentido executar o focus numa string. O focus deve ser executado no input da imagem. Então o que eu tenho que fazer aqui é uma const image que recebe get element recebendo image. Vou passar image.value para cá. E agora aqui na linha 86 o focus está encadeado no elemento image que é o input da imagem. Vamos voltar então para aquela primeira função que eu comentei que era uma abstração de event. Essa função recebe o event por parâmetro e usa event.target dentro dela para acessar o form. Só que isso é a mesma coisa que eu acabei de fazer lá na outra função. E se eu receber o event aqui por parâmetro, eu também vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra função, tipar com as e fazer type guard para o null. Então aqui, ao invés de fazer essa repetição, vamos fazer o seguinte. Ao invés de passar o event como argumento dessa função, eu já posso passar a target. E aí, na declaração da função, eu vou renomear o parâmetro event para target e no return vou só referenciar target. O TypeScript vai reclamar que target é n, mas pela minha tipagem e typeguard feitos lá na outra função antes de passar target como argumento, eu já sei que target é um HTML form element. Então eu vou dizer isso aqui para ele, form element. E agora ele está reclamando só do element name, que está como n. A getFormElement é uma curried function que, quando invocada, recebe o target e retorna essa função com o element name como parâmetro. Isso significa que se eu observar a invocação da getFormElement, ela atribuiu aqui para getElement a função com o element name como parâmetro. E aqui abaixo eu vejo que as invocações de getElement recebem string. Então é esse tipo que eu vou passar lá na declaração dela aqui para o element name. Agora o TypeScript está reclamando que element name é n, porque ele está achando que essa expressão com colchetes é uma tentativa de acesso a um item
desse objeto parecido com o array que o Elements retorna. Ou seja, ele está entendendo isso aqui como uma tentativa de acesso a um item de um array like. Então ele acha que o que deveria ser passado aqui é um number do index do item que eu estou tentando acessar, mas element name é uma string, não um number. Nesse caso aqui, ao invés de pegar os elementos desse form usando elements, eu posso pegar pelo ID deles. Então target é o HTML form element e eu estou acessando um input desse form a partir do ID desse input. A gente pode ver um exemplo disso aqui no navegador. Eu vou inspecionar esse form. Beleza, eu vou selecionar aqui a tag form. Então agora no console eu tenho acesso a esse HTML form através do cifrão 0. Então se aqui no console eu fizer cifrão 0 colchetes string year, por exemplo, eu tenho acesso a esse input. A inferência da getFormElement está dizendo que ela vai retornar n. Então aqui eu tenho que ajudar o compilador e dizer que vai retornar um input. Então vou dizer aqui na saída da função que é um HTML input element. Se você achar que essa tipagem fica poluída, é só extrair ela para um tipo separado. Então eu vou até copiar tudo isso aqui, vou fazer um type getFormElement, que vai ser isso aqui, exceto que a saída aqui ao invés de ser dois pontinhos vai ser a flecha. E aí eu vou referenciar getFormElement aqui na função e posso tirar essa tipagem daqui, porque eu já estou tipando ela ali na declaração. E se você quiser deixar isso aqui ainda mais conciso, pode remover o return e deixar tudo isso aqui em uma linha. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado e no próximo vídeo a gente continua, talvez a última parte, dessa migração de JavaScript para TypeScript. Deixe seu comentário para eu saber o que você achou e até a próxima.